Eu queria dizer também o seguinte, que eu sempre trabalhei com a área de ensino, não é? Quer dizer, mesmo antes de entrar na universidade, eu cheguei a dar aula de Sociologia no curso de segundo grau, não é? Dava uma disciplina chamada Sociologia para o curso clássico, da onde eu tinha concluído o meu curso. 3 anos depois eu voltei para dar aula de Sociologia num colégio assim, um colégio meio público, mas um colégio de renome na cidade, importante para mim. Era uma grande honra ter sido aluna daquele colégio e depois eu ter voltar como professora de Sociologia. E posteriormente fiz o concurso para a universidade, sempre trabalhei na universidade, acho que a minha trajetória de mais de 30 anos eu fiz dentro da universidade, num curso em programa de graduação em Sociologia e de pós-graduação na área de desenvolvimento, né? Interdisciplinar, portanto. Então, os temas de pesquisa, meus temas de pesquisa têm a ver com essa trajetória, né? E trabalhei com trabalhadores operários, estudos sobre operariado em Belém, em Manaus, uma perspectiva interdisciplinar. Trabalhei bastante com movimentos sociais, em determinado período da minha carreira, movimentos sociais, movimentos de mulheres trabalhadoras, mulheres de fábricas de castanha. Quer dizer, atualmente eu desenvolvo um projeto, seguindo a linha do projeto Megano, porém, que é um estudo sobre as cidades nas fronteiras brasileiras, com alguns países como a Guiana Francesa, a Venezuela, Colômbia e Bolívia, Peru e Bolívia, e para entender o papel dessas cidades num contexto em que há um grande processo de transformação na Amazônia, e processo esse que tem a ver com as novas empresas de mineração, madeireiras, projetos de infraestrutura que fazem parte do planejamento nacional e também do planejamento sul-americano da IRSA, e entender como nessas novas fronteiras, digamos assim, últimas fronteiras do território brasileiro, como que os agentes econômicos refazem suas estratégias apoiadas pelo Estado Nacional, os Estados Nacionais, porque aí estão implícitos vários países, né? E o papel dos atores sociais que vivem nessas cidades, que são grupos étnicos, muitos grupos indígenas, que é população urbana, população de trabalhadores, e que se refazem, se constituem como um novo campo de conflito, né? Novo campo de enfrentamento de processos que ocorreram na Amazônia Oriental, por exemplo, no Pará, no Maranhão, na década de 70, na década de 80, e que migraram para as fronteiras, e que essa expansão dos grandes empreendimentos e essa nova visão estratégica do Estado Nacional, no caso brasileiro, para essas áreas de fronteira, do meu ponto de vista, faz com que essas regiões sejam importantes de se analisar, e também para poder dar certas, digamos assim, certas luzes para evitar políticas sociais que possam ser ainda mais nocivas para essas áreas de fronteira, né? Então, o foco é sobre as cidades, claro, porque a cidade ela representa uma síntese desses processos. A cidade também é o centro de resistência, é o lugar em que diferentes identidades tentam afirmar suas posições e evidentemente, um lugar de alta relevância para análise e para o entendimento, que agora, na minha perspectiva de pesquisa, se amplia para a América do Sul, quer dizer, um entendimento da América do Sul e como as fronteiras amazônicas elas passam a ser centrais nas políticas nacionais de desenvolvimento e no projeto maior da IRSA, né, que é um planejamento sul-americano. O fio condutor de todas as minhas pesquisas sempre esteve relacionada ao entendimento dessas relações sociais, né, das relações de dominação,
e o que mostra sempre o meu interesse político, o interesse de entendimento dessas relações políticas que medeiam as formas sociais, as organizações sociais, quer seja na fábrica, quer seja no meio, num determinado território onde estão presentes comunidades quilombolas pressionadas pelos fazendeiros ou por outros atores sociais, agentes econômicos, ou no grande projeto de mineração, como foi o caso dos estudos feitos em relação ao projeto Carajás, ao complexo de mineração do Carajás. Então, sempre o fio condutor, digamos assim, foi esse entendimento das relações sociais e de tentar ver esses atores nas posições diferentes que eles se encontram e os conflitos estabelecidos entre eles. E isso, na análise da cidade, por isso que não me interessou em si o estudo da cidade, interior da cidade, o planejamento sobre a cidade, a dinâmica interna ou intra-urbana, mas a relação da cidade com os espaços do entorno. Em síntese, este projeto ele é uma continuidade de uma série de trabalhos que nós fizemos em que sobre o que ficou um pouco conhecido como as populações que estão sujeitas a processos de dominação, né, como trabalhadores das fábricas operárias, as mulheres também operárias do bairro dos Jurunas, sempre essa dimensão para entender as formas de dominação, as relações de dominação na sociedade e como que a sociedade resiste a essas formas de dominação. Então, os processos de resistência, de construção de identidade, estudos como, por exemplo, os estudos de comunidades quilombolas, em que esses grupos, essas comunidades, elas constroem suas identidades contemporaneamente, mais ligadas às suas raízes históricas, né? E refazem as estratégias de vida, de sobrevivência, de afirmação étnica, de afirmação enquanto produtores, enquanto trabalhadores, homens e mulheres. Então, o fio condutor de todas as minhas pesquisas sempre esteve relacionada ao entendimento dessas relações sociais, né, das relações de dominação, e o que mostra sempre o meu interesse político, o interesse de entendimento dessas relações políticas que medeiam as formas sociais, as organizações sociais, quer seja na fábrica, quer seja no meio, num determinado território onde estão presentes comunidades quilombolas pressionadas pelos fazendeiros ou por outros atores sociais, agentes econômicos, ou no grande projeto de mineração, como foi o caso dos estudos feitos em relação ao projeto Carajás, ao complexo de mineração do Carajás. Então, sempre o fio condutor, digamos assim, foi esse entendimento das relações sociais e de tentar ver esses atores nas posições diferentes que eles se encontram e os conflitos estabelecidos entre eles. Quer dizer, eu não deixo... outros projetos menores também estão presentes, mas também sempre nessa perspectiva analítica, né, como os estudos da BR-163, da rodovia Cuiabá-Santarém, que já há 8 anos nós continuamos fazendo estudos lá sobre as frentes de expansão da pecuária, da expansão agrícola e também as alterações nas pequenas cidades que conformam esse eixo de Cuiabá a Santarém. Então é isso que eu faço.